Como em todos os segmentos, no judiciário também as mulheres avançam e estão cada vez mais ocupando espaços e se manifestando. Hoje as magistradas são 38% na primeira instância e 21% na segunda instância. Como tem sido essa trajetória marcada por obstáculos e quebra de barreiras e paradigmas? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a desembargadora Paula Cunha e Silva, que é coordenadora da AMAGES Mulheres, e a integrante desse mesmo grupo, a juíza Roberta Chaves. Obrigado às duas pela participação. Prazer recebê-las aqui. Bom, e a vocês que nos acompanham, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas observações e sugestões. Serão muito bem-vindas. Doutora Paula, em toda a trajetória, então, juízas e desembargadoras têm esse desafio de quebrar barreiras, obstáculos. Como tem sido essa trajetória? E a gente sabe que desde 1988, a primeira magistrada chegou à segunda instância, a desembargadora Branca Renó. De lá para cá, tem melhorado o acesso das mulheres na primeira instância e o acesso delas, das magistradas, na segunda instância. Como tem sido? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, uma satisfação participar aqui no Pensamento Jurídico e também parabenizar a AMAGES, né, pela oportunidade de se falar desse assunto, tratar, né, que é um tema que é muito importante, é um tema que precisa mesmo de visibilidade, que precisa ser relembrado, que precisa ser tratado pela nossa sociedade, né? Porque ele representa a diferença, a pouca representatividade feminina no judiciário, né? Então, na formação das decisões, na formação de um pensamento, de respostas que o judiciário dá à sociedade. Então, isso tem consequências para a nossa sociedade. Então, para além do interesse da magistrada, também tem esses reflexos, né? Mas posso dizer que temos avançado, não na velocidade que gostaríamos, né? Não da forma que gostaríamos, porque tem sido preciso, né? Foi preciso que fosse implementada uma ação afirmativa, né, para acesso de magistradas à segunda instância, né, para que a gente alcançasse, né, buscasse a paridade em segunda instância, já que a passagem do tempo, né, não estava sendo suficiente para o alcance dessa paridade. É claro que a gente verifica que, a despeito das primeiras comarcas terem sido instaladas há muitos anos, em Minas Gerais, a primeira magistrada chegou à segunda instância apenas em 1988, como o senhor ressaltou aqui. Então, a despeito, né, desse atraso, vamos dizer assim, dessa dificuldade, né, num avanço que representa, que reflexo, né, que essa dificuldade é reflexo da nossa própria sociedade, né, da nossa própria cultura. Mas hoje há algumas barreiras que existiam nos concursos, já foram vencidas, né? Já não existe mais assim, entrevistas que eram feitas exclusivamente com mulheres, de forma privada, algumas perguntas de cunho assim, constrangedor, que eram feitas às candidatas, né? Exclusivamente às mulheres. E há estados que até bem pouco tempo atrás exigiam exame ginecológico para as mulheres. Então, assim, tudo isso já temos avançado, né? Mas ainda assim, mesmo em primeira instância, verifica-se que um número menor de mulher ingressa na carreira, né? E em segunda instância, são dificuldades que vão sendo agregadas ao longo da carreira, né, e que vem mostrando essa menor proporção de mulheres nos tribunais, nas cortes. Bem, doutora Roberta, a senhora, na gestão anterior, era coordenadora desse cargo que a doutora Paula assumiu agora, do AMAGES Mulheres, né? Qual que é a visão que a senhora tem dessa experiência aí, a respeito, então, dessa baixa representatividade das mulheres? Das magistradas são 38%, numa sociedade que tem uns 51% de mulheres, né? Quais são essas dificuldades do ingresso?
partir da experiência que a senhora viveu também, né? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, participando do Pensamento Jurídico, com um tema tão relevante que nos é tão caro e importante, né? Como diz a desembargadora Paula, não só para nós magistradas, mas para toda a sociedade, que a partir do momento que estivermos maior quantidade de juízas, desembargadoras, tanto na primeira instância quanto na segunda, as decisões também serão melhores definidas com uma visão de gênero, com uma visão mais humanitária, de gênero, raça, conseguindo aí uma prestação jurisdicional muito mais eficiente e abrangente. Com relação a essa pergunta que o senhor me fez, o ingresso é feito, né, por concurso, que a todos é permitido, né, desde que seja bacharel em Direito, com 3 anos de prática, mas a gente percebe pelas pesquisas que ainda assim o número de mulheres que passam nos concursos ainda consegue ser um pouco menor. Ainda eu falo um pouco porque tem aumentado. Porque a carreira, às vezes, é um obstáculo. A mulher pensa na questão da mobilidade, de ter que ir para o interior, de largar a família, de ter que, às vezes, comarcas distantes, que não tem hospital, que não tem escola, uma estrutura mínima para criar a família. Enquanto o homem, ele vai, quando ele passa no concurso, quando ele se inscreve num concurso, ele pensa na carreira, no concurso e a família que siga. A mulher já pensa em levar a família, que muitas vezes é difícil o homem seguir. Após ingressar na magistratura, a gente sabe aí as dificuldades que a carreira tem com relação à ascensão, até mesmo por causa da questão da mobilidade. O acesso à segunda instância, como o senhor disse pelos números, é visivelmente maior para os homens. Há aí um teto de vidro que a gente precisa quebrar. Essa questão da política de paridade de gênero no CNJ tem proporcionado isso, com as resoluções, com a aprovação das resoluções, criando aí listas exclusivas nas promoções por merecimento para mulheres e listas mistas, no caso de promoção por antiguidade. Então, isso tudo tem proporcionado o aumento dessa questão da participação feminina. Muito bem. Doutora Paula, essa diversidade que a senhora falou, a pluralidade dessa participação no judiciário, melhora a prestação jurisdicional, melhora as decisões, é também um aperfeiçoamento do judiciário e da democracia? Sem dúvida, né? Quando se tem uma pluralidade de entendimentos, de visões de vida, de experiências, isso enriquece. É preciso que a sociedade se enxergue no judiciário, né? Então, é preciso... E nós temos uma sociedade com um pouco mais de 50% de mulheres. Então, é preciso que essa metade também se enxergue ali no judiciário, enxergue a sua realidade ou as questões que envolvem exclusivamente as mulheres também pensadas pelo Poder Judiciário, né? Então, isso é muito importante. Recentemente, logo após a sessão de julgamento, uma garota esteve comigo, né? E falou assim, eu gostaria de vir te cumprimentar porque eu achei, eu me enxerguei nessa posição. Então, eu pretendo fazer direito, eu pretendo ser juíza, e eu te vi, eu me enxerguei. Então, isso é muito importante, isso é muito simbólico, muito significativo. Então, é importante também que a parte perceba que ela está sendo julgada, ou que existe dentre os julgadores, né, pessoas que enxergam a realidade dela. Muito interessante. Doutora Roberta, a senhora como coordenadora na gestão passada, a doutora Paula também integrou esse grupo, teve uma conquista muito importante a respeito dessa situação específica das magistradas, quando na maternidade, essa relação de combinar a questão profissional com a questão familiar. Conta para a gente como é que foi essa conquista importante da licença para as gestantes e puérperas. Sim, então, a Mais Mulheres teve um papel muito importante, em que pese isso tenha virado uma resolução no Tribunal de Justiça, mas foi também impulsionado pela Mais Mulheres, que as gestantes também hoje em dia, quando elas tiram licença, conseguem um juiz para substituir,
Porque normalmente quando a mulher engravida e tira licença, você fica 6 meses e às vezes o substituto só fica nas questões urgentes. Não, ela consegue um substituto para tocar com a marca, para conseguir aí manter o mínimo de, pelo menos a produtividade, o acúmulo, manter estável. E a Mais Mulheres teve um papel muito importante nisso. Nós fizemos grupos de trabalhos e um dos temas que foi mais assim, procurado foi a questão das gestantes e lactantes, né? Que quando a mulher também no período de lactância, ela consegue ter essa licença, pode trabalhar de casa, o home office, após voltar, né? Após a licença maternidade, ela tem aí um período que ela pode trabalhar também em home office, o que faz com que ela possa ficar mais com o filho. Também tem a questão dela desenvolver melhor o trabalho, questão de deslocamento, tudo isso contribui para a produtividade e a qualidade de vida dela e, claro, isso vai reverberar no trabalho, na qualidade do trabalho. Doutora Paula, a senhora citou mecanismos concretos de viabilização dessa equidade no judiciário, citaram até algumas resoluções, né? Mas parece que há um projeto de transformar isso em normatizar isso de forma definitiva. O que precisa ser feito? Sim, pretende-se que, aliás, já existe uma proposta de emenda à Constituição para que seja inserido, né, na nossa Carta Maior essa forma de que foi estabelecida hoje, que hoje é estabelecida na resolução do CNJ, né? Então, na resolução 525. Então, isso é muito importante, é um grande avanço, né? Seria um grande avanço. Espero-se que tenhamos sucesso, né, nessa empreitada aí. É porque, doutora Roberta, não dá para confiar no tempo, né? É preciso ter mais protagonismo, ações mais afirmativas. Sim, com certeza. Essa questão que a desembargadora Paula falou sobre essa PEC é muito importante e é importante a gente aqui registrar que a AMAGES e a Mais Mulheres foi uma das poucas associações presentes no CNJ quando aprovou a resolução da questão da paridade de gênero. A AMAGES apoiou integralmente a Mais Mulheres, né, desembargadora Paula? Nós fomos lá pessoalmente, participamos da votação. Então, agora a gente sabe que a Mais Mulheres também continuará se empenhando para a aprovação dessa PEC, que é uma resolução, né, do CNJ, mas transformando-se numa emenda constitucional, com certeza a maior chance de cobrar, de exigir dos tribunais que seja efetiva a questão da paridade de gênero. E seja irreversível e sem retrocesso. Sem retrocesso, porque Bem. A questão de sendo resolução a gente não sabe no futuro. Sim. Se pode vir uma gestão que não dê prosseguimento. Muito bem. Construindo para sempre continuidade. Continuidade. Né? Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre essa rede de apoio, de promoção da igualdade, que é representada, por exemplo, pela Mais Mulheres. Então a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para discutir e debater sobre o avanço das mulheres, especialmente das magistradas no judiciário. As nossas entrevistadas são a desembargadora Paula Cunha Silva, que é coordenadora da AMAGES Mulheres, e também a integrante desse mesmo grupo, a juíza Roberta Chaves. Deixei uma questão no bloco anterior, doutora Paula, a respeito então da rede de apoio, de promoção da igualdade e equidade de gênero aí, que é representado pela Mais Mulheres. Qual vai ser o papel dela nessa gestão? Bem, a AMAGES, em especial, né, na coordenadoria, a AMAGES Mulheres, ela tem um papel importantíssimo, né, para os associados, para a magistratura, para o Poder Judiciário como um todo, porque permite que ali as magistradas encontrem um lugar de conforto, um lugar de confiança, né, para trazer suas demandas, para que elas se apoiem, para que seja possível especializações, mentorias que são necessárias, né, nessa trajetória. É importante também como um espaço de debate das questões, e é muito importante que se fale isso, porque a gente sabe que existe um trabalho de apagamento das questões das mulheres, né, dos feitos de grandes mulheres aí ao longo da história. Esses dias, conversando com uma
magistrada que também integra a Mais Mulheres, a doutora Lívia Borba, ela falando que esteve numa palestra e quando começou a conversar, várias ali não conheciam a questão do lobby do batom, né? Então, assim, e isso é uma coisa surpreendente, porque aquilo foi um grande feito na Constituição. Né? Na Constituição. Foi um momento de grande sucesso, representou a inserção de diversos direitos da mulher na Constituição, né? E várias ações decorrentes ali são muito mais ressaltadas, ações de homens, do que esse trabalho, né, que foi feito todo através de movimentos feministas, de ativistas, e depois num movimento muito interessante, né, das parlamentares, que a despeito de serem de partidos diferentes, né, de esquerda à direita, né, elas num movimento suprapartidário se uniram em prol de interesses comuns das mulheres. E isso foi que levou à aprovação de cerca de 80% dos pleitos femininos na época. Então, foi um grande avanço na Constituição. E tudo isso vem dessa mobilização feminina, dessa união. E esses espaços que são proporcionados como da Mais Mulheres, eles são importantes para isso, né? Para essa discussão, mesmo e para esses estudos, para esses debates, né? Manter a atuação permanente, né, doutora Roberta? Sim. Consciência e convergência. A senhora vê alguma relação, por exemplo, desse trabalho da Mais Mulheres com a chegada da primeira magistrada à presidência da Mais em 70 anos de história? Sim, claro. A gente não pode deixar de falar que a Rose, né, é uma luz na Mais, ela tem um trabalho na Mais há muito tempo. E com a Mais Mulheres, o que a doutora Paula falou, a gente também levou essa questão do letramento de gênero, essa questão da discussão das questões sobre gêneros a muitas magistradas que estão no interior, que estão afastadas. Assim, afastadas da Magis, questão territorial, mas hoje estão muito mais próximas da Magis e também mais próximas da presidente Rose. E essa chegada da Rose representa aí todo esse movimento em prol dos direitos, da paridade de gênero, das questões que as mulheres juízas e desembargadoras muitas vezes ficam no apagamento, ficam nas funções somente jurisdicionais, não ocupam cargos de chefia, direção do foro, cargos na corregedoria, na presidência, de assessoria. Hoje já temos até resolução definindo isso. E a Rose, na presidência, ela representa tudo isso para a gente. Nós nunca tivemos uma mulher presidente no Tribunal de Justiça e nem na Magis. Então, agora é, sim, um alento para os nossos corações. Impulsionar novas conquistas para os magistrados, conquistas, né? Doutora Paula, outras medidas interessantes, gostaria que a senhora comentasse, explicasse para a gente, porque nós homens temos dificuldade de compreender algumas delas, né? Por exemplo, a questão do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O que isso representou, vai representar para a prestação jurisdicional e esse aperfeiçoamento do judiciário como um todo? Não, o protocolo ele nem é um passo, ele é um salto, né? Na questão do aperfeiçoamento dos julgados, na questão de um avanço social, né? Então, ele permite que muito mais que permite, ele obriga, né, o magistrado a julgar, levando em consideração esses vieses de gênero, o preconceito social, né, as diferenças que existem. Então, que isso tudo seja levado em consideração no momento da apreciação dos fatos. Como tem sido essa experiência para a senhora, doutora Roberta, esse protocolo de julgamento? Você tem acompanhado isso nas diversas instâncias do judiciário, esferas como trabalhista, federal, estadual. Isso tem sido aplicado? As pessoas estão compreendendo? Sim, como a desembargadora disse, não foi foi um salto. Realmente, o protocolo é um avanço muito grande.
ele é aplicado desde a portaria, no fórum, nas justiças. Quando a pessoa chega, os funcionários têm que ser orientados a seguir o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Quando uma mulher grávida chega no fórum, ela tem que ter um local adequado para ser atendida, onde ela pode esperar, onde ela pode amamentar, se tiver com uma criança. Tudo isso é pensado em todas as esferas e o protocolo tem sido um instrumento. Eu vejo, não só como uma juíza em atuação na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas as outras esferas, justiça do trabalho, proferindo decisões mais com lentes de gênero, utilizando também a questão do protocolo, porque uma funcionária mulher e um funcionário homem, às vezes na mesma tarefa, eles, além de ter muitas vezes salários diferentes, eles têm condições e exigências diferentes. Então, a decisão não pode ser igual para aquelas duas pessoas. Então, o protocolo auxilia para isso, faz com que a parte tenha também uma diretriz para fiscalizar também esse cumprimento. Na Justiça Federal, isso é muito importante. Eu estava até comentando acerca de decisões previdenciárias, por exemplo, quando a mulher quer reconhecer o prazo na lavoura. Muitas vezes a mulher só é vista naquele trabalho doméstico, ela cuida da lavoura também, mas isso é uma tarefa do homem. Hoje, com o protocolo, nós estamos tendo mais ações nesses sentidos. Então, o protocolo é luz em todas as esferas, estadual, federal, do trabalho, e como eu disse, em todas as funções também. Para os advogados também é muito bom, para a gente, faz com que os advogados também tenham mais noção das questões de gênero, porque se você lê o protocolo, ele é uma enciclopédia. Tem todo o ensinamento ali, realmente é um letramento de gênero. É porque além da questão, digamos, jurídica, né, há também uma questão cultural que passa ali, que envolve a todos, até numa linguagem, a linguagem não violenta, uma linguagem de reconhecer os direitos de cada um e as especificidades de cada segmento, né? Como é que isso tem sido aplicado assim no dia a dia, nesse tratamento? Porque às vezes os próprios juízes, as próprias juízes podem deslizar ali e recair, cometer esses aspectos culturais que nos acompanham a vida toda, né? Sem dúvida, é importante não só em questões do conteúdo, mas desde a postura, como a doutora Roberta ressaltou, a forma de tratar, a linguagem adequada, né? Para que o judiciário não seja um local em que haja revitimização, né? Essa revitimização institucional, ela é uma coisa muito séria. Então, é importante que aqui haja o acolhimento, haja o entendimento das razões, né? Nós vivemos numa sociedade que ela é muito marcada pelo patriarcado e o judiciário, ele faz parte dessa sociedade. Então, também existe isso com muita força dentro né, dentre os membros do judiciário. Então, é preciso mesmo que haja esse letramento para que haja o aprimoramento de todas as nossas ações. A senhora presidiu recentemente um colegiado, né, combate também aí a violência doméstica, né? E esse trabalho culminou com pesquisas que levaram à formação de grupos reflexivos contra a violência doméstica. Como é que isso funciona? O que você pode explicar para a gente sobre isso? O trabalho com os grupos reflexivos de homens, né, autores de violência doméstica, é um trabalho muito importante junto de outras medidas que podem ser estabelecidas em razão da Lei Maria da Penha. Porque ele trata, né, os grupos reflexivos, ele trata a causa. Né? Ele vem, não só a consequência, né? Que seria o tratamento da vítima, o tratamento de consequências do fato em si. Mas ele trata a causa, busca tratar a causa, que é essa masculinidade tóxica, né? Que é geradora da violência. Muitas vezes o homem não tem um entendimento por que aquela atitude dele é violenta, porque ele viu ele está repetindo atitudes do avô, do pai, do tio. Então, é importante que haja esses espaços para que essa cultura, né, seja afastada mesmo. Muito bem. E são muitas práticas inovadoras, né, iniciativas que estão reformando, aperfeiçoando o judiciário. A doutora Paula foi do grupo de
reflexivo, justiça restaurativa, conciliação, mediação, são várias práticas, iniciativas que estão dando um outro impulso à forma de fazer justiça. Com certeza. Como é que a senhora avalia isso? De uma forma muito positiva, porque a gente percebe que muitas vezes a sentença, uma decisão judicial, ela pode resolver o processo, mas não resolve o conflito. É exatamente a questão dos grupos reflexivos, como a desembargadora disse, trata a causa, trata aí a questão do machismo, do patriarcado. O homem, ele começa a pensar de outra forma. Eu costumo ver, assim, são poucos os homens que às vezes voltam a reincidir, tipo, cometer uma violência contra aquela mulher ou outras mulheres, né? Porque às vezes aquele relacionamento acabou, mas ele vai ter outras mulheres. Então, trata as filhas deles, os filhos. Então, um homem que passa pelo grupo reflexivo, ele tem uma possibilidade de rever, de aprimorar, de romper com questões, paradigmas que ele teve dos pais, dos avós, tios, né? Para mudar essa forma aí, essa violência, às vezes no trato, né? Essa linguagem tão violenta que às vezes o homem tem. Até para não retornar ao sistema de justiça. Até para não retornar. Né? E não dar exemplo, né? Para continuar isso. Verdade. Bem, eu comecei aqui com a desembargadora Paula Cunha Silva, que é coordenadora do AMARJAS Mulheres e também integrante desse mesmo grupo, a juíza Roberta Chaves, e falamos aí sobre o avanço das mulheres no judiciário, ocupando mais espaço e se posicionando cada vez mais. Obrigado às duas pela presença aqui, foi um prazer. É você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da AMARJAS no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.